Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma das nossas aulas. Hoje nós vamos ter aula de matemática e vamos falar sobre o valor posicional do algarismo, do número, em relação à ordem que ele está ocupando, certo? Começamos a falar sobre o sistema de numeração decimal. No sistema de numeração decimal, nós já aprendemos sobre a unidade, a dezena e a centena. A unidade, a dezena e a centena, elas ocupam a primeira classe do sistema de numeração decimal, que é a classe das unidades simples. Então, a unidade, a dezena e a centena, elas ocupam a primeira classe do sistema de numeração decimal, que é a classe das unidades simples. Na classe das unidades simples, nós encontramos a primeira, a segunda e a terceira ordem. Mas antes de nós começarmos, deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui como é que são formados os números, como são formados os algarismos, certo? Então, estes símbolos que eu coloquei aqui, que vai de 0 até 9, eles representam todos os algarismos, que a partir deles nós podemos formar outros números. Então, eles são símbolos numéricos que são chamados de algarismos, que são os números. A partir desses algarismos, a partir desses números, é que nós formamos, então, outros números. Quais são esses números? Que vai de 0 até 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... São a base, esses números são a base para que a gente possa formar os outros números, os outros algarismos, certo? Então, vamos voltar ao que eu já estava falando. No sistema de numeração decimal, nós começamos a estudar a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Na classe das unidades simples, ela é composta por 3 ordens. Vamos ver. Então, a unidade simples, a classe da unidade simples, ela é formada pela unidade, dezena e centena. A classe das unidades simples, ela é formada pela unidade, dezena e centena. Essa classe possui 3 ordens. A primeira ordem é a ordem da unidade. A segunda ordem é a ordem da dezena. E a terceira ordem é a ordem da centena. Então, nós vamos aprender hoje qual é o valor que cada número em uma dessas ordens, na unidade, na dezena e na centena, ele representa quando ele ocupa essas ordens, na classe das unidades simples. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente já aprendeu sobre unidade, dezena e centena. Nós estudamos no material dourado, né, lá do cubinho, da barrinha, da placa grande, aprendemos quem é unidade, quem é dezena e quem é centena. Então, a gente vai aprender que ocupando uma dessas ordens, os números, o valor desses números, eles podem variar. Então, vamos começar pela unidade. Na unidade, na ordem da unidade, os números, eles não mudam de valor. Os números não mudam de valor. Se eu tenho aqui um número, que número é esse aqui? Vamos ver. Vamos ler, 123. Então, a gente vai estudar separadamente cada um desses números. O número 3, ele está na ordem da unidade. Os números que ocupam essa ordem, a ordem da unidade, ele não muda de valor. Ele continua esse mesmo número. O valor dele não muda. Porque a unidade, ela vai ser sempre a unidade. Então, esse número vai ser sempre esse valor, vai ter sempre esse valor. Mas isso não quer dizer que o 3 sempre será 3. Não.
vai depender da ordem que ele vai estar ocupando, e é o que a gente vai ver depois. Então, se eu tenho o número 3 na ordem da unidade, ele vai ter o mesmo valor. O 2 está na ordem da dezena. A gente já aprendeu que uma dezena, ela é formada a partir do agrupamento de 10 unidades. Uma dezena, ela é formada através do agrupamento, quando eu junto 10 unidades, então eu tenho uma dezena. Isso significa que uma dezena é o mesmo que 10 unidades. Então, se eu tenho uma dezena, eu tenho 10 unidades. Se eu tenho duas dezenas, eu tenho quantas unidades? Eu tenho 20 unidades. Se eu tenho 3 dezenas, então eu tenho 30 unidades. Se eu tenho 4 dezenas, eu tenho 40 unidades. Se eu tenho 5 dezenas, eu tenho 50 unidades. E assim por diante. 6 dezenas, 60 unidades. 7 dezenas, 70 unidades. 8 dezenas, 80 unidades. 9 dezenas, 90 unidades, tá? Então, assim são formadas as dezenas. O agrupamento de 10 unidades forma uma dezena. Eu já sei que uma dezena são 10 unidades. Então, o 2 aqui do número 123 representa a ordem da dezena. Então, o número 2 aqui, na ordem da dezena, ele está representando quantas? Quantas dezenas? Ele está representando 2 dezenas. Se ele está representando 2 dezenas, então eu tenho quantas unidades? Eu tenho 20 unidades, certo? Na centena, qual é o número que está representando a centena? A centena está representada pelo número 1. Então, isso significa que eu tenho quantas centenas aqui? Uma centena. Se eu tenho uma centena, quantas unidades eu vou ter? Já está representando aqui com a centena. Uma centena é o mesmo que 100 unidades. Então, o número 1 que está na centena está representando uma centena. E uma centena são 100 unidades, certo? Então, vamos ver aqui para a resposta. 3 unidades, o 3 ele não vai mudar o seu valor. Os números que ocupam a ordem da unidade não muda o seu valor. O valor continua o mesmo. Então, se eu tenho 3 unidades, esse número permanecerá o mesmo, não vai mudar. 3 unidades corresponde a 3. 2 dezenas. Se eu já sei que uma dezena é igual a 10 unidades, 2 dezenas são 20 unidades. O 1 na centena, eu já sei que o 1 ele está representando a centena, a terceira ordem, que é a centena. Se eu tenho, então, uma centena, quantas unidades eu vou ter? Uma centena corresponde a 100 unidades. Então, uma centena corresponde a 100 unidades, ok? Então, o número 1, 100, o número 2 na dezena, 20, e o número 3 na unidade, 3. 123, ok? Como eu havia falado, esses números de 0 a 9, eles são a base para a formação de outros algarismos de outros números. Então, a gente vai pegar agora como base também esse número que a gente acabou de trabalhar, que foi o 123. A partir desse número também, eu posso formar outros números, sabia? Por quê? Eu falei antes que o 3 está aqui na unidade, ele não vai mudar o valor, porque ele está na casa da unidade. Mas se ele mudar de posição, de ordem, ele sim pode mudar o seu valor. Então, vai variar de acordo com a ordem que ele
ocupa. O 3 é 3, o valor do 3 é 3 aqui, porque ele está na ordem da unidade. Mas se ele vier para a ordem da dezena, quanto ele vai, será que ele vai ficar o mesmo número? Será que ele vai valer o mesmo número? Não, ele vai trocar, ele vai deixar de ser unidade e ele está indo para a dezena. Então, ele vai representar a dezena. Então, eu preciso saber qual é o valor que ele representa na dezena. Então, a gente vai fazer essa mudança aqui, ó, que eu já fiz. A gente trocou, o 1 não vai ser mais centena, o 2 não vai ser mais dezena e o 3 não vai ser mais unidade. Agora, o 2 foi para centena, o 3 foi para dezena e o 1 foi para unidade. Então, os números, eles têm o seu valor de acordo com a posição que ele ocupa, posição em relação à ordem na classe das unidades simples e nas outras classes também, porque o sistema de numeração decimal, ele tem várias classes, uma vez que os números, eles são infinitos, certo? Mas aí, então, começa com a gente vai estudar a unidade simples, que é a unidade, dezena e centena, né? Nós vamos estudar a ordem dos milhares, as ordens dos milhões também, mas isso vocês vão ver lá mais lá na frente. Então, recapitulando, a classe que nós estamos, que compõe a unidade, a dezena e a centena, é a classe das unidades simples. A classe das unidades simples, elas possuem 3 ordens. A primeira ordem é a unidade, a segunda ordem é a dezena e a terceira é a centena. Então, o valor do número vai depender da ordem que ele ocupa, se é unidade, se é dezena ou se é centena. Agora, eu troquei. Eu tirei a posição que ele estava, de 123, e eu troquei os números de ordem. O 3 virou dezena, o 2 virou centena e o 1 virou unidade. Unidade muda o valor? Não, não é? Unidade sempre permanece o mesmo valor, seja qual número for. Então, o número 1, agora que número que formou? 231. O 2 é a centena, o 3 é a dezena e o 1 é a unidade. Então, vamos ver o valor de cada um desses números. O 2, o 1, que está agora na unidade, representa uma unidade. Então, quanto o número 1 está representando? Qual o valor do número 1 na unidade? O valor do número 1 na unidade é 1, porque não muda o valor na unidade. Então, o número 1 representa o número, corresponde ao número 1. Agora, quem está na dezena é o número 3. Antes eu tinha 2 dezenas. Então, eu já sei que uma dezena são 10 unidades, 2 dezenas são 20 unidades e 3 dezenas são 30 unidades. Uma dezena, 10 unidades. 2 dezenas, 20 unidades. 3 dezenas, 30 unidades. Então, eu tenho agora 3 dezenas que correspondem, que são 3 unidades. 30 unidades. 3 dezenas, 30 unidades, ok? O 2, que era dezena, virou centena. Então, se eu já aprendi, olha, no primeiro exemplo, o 1 era centena. Então, eu já aprendi que uma centena são 100 unidades. Uma centena, 100 unidades. Se uma centena são 100 unidades, 2 centenas são 200 unidades. Se uma centena equivale a 100 unidades, 2 centenas são 200 unidades. Então, olha só, 200 unidades. Eu também posso trocar esse número que eu formei, 231, em um outro número. Eu posso ver até se esgotar as possibilidades usando esse número. Então, eu coloquei mais um exemplo pra gente desse mesmo, partindo de 123.
Agora, o 3, que no segundo exemplo era dezena, virou centena. O 1, que era unidade, virou dezena. E o 2, que aqui no segundo exemplo era centena, virou unidade. Então, eu já sei que a unidade não muda, a dezena e a centena, os números vão valer de acordo, o seu valor vai ser de acordo com a posição que ele ocupa. Então, o 2 na unidade vale quanto? Corresponde a 2, porque na unidade o valor, o número não muda. Agora, qual é o número que eu tenho na dezena? Na dezena eu tenho o número 1. Uma dezena são quantas unidades? Uma dezena são 10 unidades. Então, agora o 1 na dezena corresponde a 10 unidades. Agora eu tenho 3. O 3 está na casa, na ordem das centenas. O 3 está na ordem da centena. Então, se eu já aprendi que no primeiro exemplo, uma centena são 100 unidades, no segundo exemplo, 2 centenas são 200 unidades, então, 3 centenas são 300 unidades, certo? Então, recapitulando, na unidade o valor não muda, vai ser sempre ele mesmo. O número que está na dezena representa quantas dezenas eu tenho aqui. Quando eu sei quantas dezenas eu tenho, então eu tenho que saber qual é o valor da dezena. Se eu já sei que uma dezena vale 10, eu vou ver. Se eu tiver 5 dezenas, então eu tenho 50 unidades. Se eu tiver 9 dezenas, então eu tenho 90 unidades, tá? E a centena é a mesma coisa. Vai sempre começar de 1. Quando eu tiver centena. Então, se eu tenho o número 1 na casa das centenas, significa que eu tenho uma centena. Se eu tiver o número 2, o algarismo 2, eu vou ter 2 centenas. Se eu tiver o algarismo 3, eu vou ter 3 centenas. Então, quando eu tenho o número 1 na centena, eu sei que eu tenho uma centena, que são 100 unidades. Se eu tiver o número 2, eu tenho 2 centenas, que são 200 unidades. Se eu tiver o número 3, eu tenho 3 centenas, que são 300 unidades. E assim com todos os números que formam a base da representação e da formação de todos os algarismos, certo? Então, ficamos aqui por hoje. Espero que vocês tenham entendido. E não esqueçam, dúvidas, anota no nosso momento online, a gente tira, tá? Um beijo e até a próxima aula.